é com satisfação que a gente agradece a Progel pelo convite, de estar participando aí. O convite da Progel não é um convite, é sempre uma obrigação de atender. A gente tem essa obrigação junto a essa instituição tão importante aí e que nos ajuda na defesa do profissional. Então, sempre que eu sou convidado, sou intimado, eu paro tudo que eu estou fazendo aqui para atender a Progel. Sempre que precisar, eu estou à disposição, já coloco à disposição sempre. Eu queria, então, me ater, basicamente, sendo bem didático aí, porque é um pouco frustrante quando a gente participa de uma palestra ou alguma coisa nesse sentido, em que é colocado alguns temas e a gente acaba fugindo e devagando sobre outras questões. Então, eu estou aqui com a cola aqui do que foi proposto para a live, que deve ter sido divulgado. Então, as pessoas estão com essa expectativa. Quem entrou está com essa expectativa da gente atender todos os tópicos sugeridos, embora a gente pode abrir isso aí. Então, o primeiro tópico lá sugerido pela Progel para essa live de hoje, que é a contribuição do geógrafo, né, no setor privado, diz respeito à grade curricular, ao currículo dos cursos de geografia, se tem alguma deficiência e quais essas deficiências. Então, do ponto de vista profissional, ao longo desses anos, eu percebo que a geografia não tem evoluído, os cursos de geografia não têm evoluído satisfatoriamente com a demanda do mercado de tecnologia. Os meninos aí que são mais da área de geoprocessamento vão poder falar isso melhor do que eu, mas eu percebo que o curso ele tem uma grade lá estruturada desde a década de 50, 60, por ali, onde esses cursos foram estruturados, e a partir daí a gente não tem uma evolução. Esses professores se formaram dentro dessa perspectiva e a gente não vê uma evolução dessa grade. É claro que sempre tem aquela discussão de que a universidade não é para atender também 100% ao setor privado, ela não está à disposição do setor privado para atender, mas, obviamente, está para atender a sociedade. E a sociedade demanda hoje, tem hoje anseios tecnológicos muito importantes, tanto do ponto de vista, né, da licenciatura lá, junto com a educação, que hoje também é um desafio, tanto também do ponto de vista do bacharel. Então, eu acho que perde um pouco, está perdendo um pouco dessa conexão com a sociedade e essas demandas tecnológicas. Eu fico vendo os currículos, tem até hoje sensoriamento remoto, cartografia temática, e aí eu tenho estagiários dos cursos de geografia básica hoje, que eu levo para Brant até hoje, e aí esses meninos estão no mesmo nível que eu aprendi. Claro que tem que iniciar assim com mapas na mão, mas eu acho que já deveria todos estarem mexendo com a cartografia digital. Esse é o cenário, e muito mais do que isso, com as modelagens. Então, eu tive que apanhar muito aí ao longo desses anos para conseguir mexer com modelagem na minha área atmosférica. Eu acho que esse é o futuro do geógrafo. Eu acho, então, que resumindo essa parte, eu acho que precisa muito evoluir nesse sentido da grade curricular. Eu acho que hoje o curso de geografia, resumindo essa parte, não atende às expectativas de um mercado exigente e altamente tecnológico. Bom, a segunda questão é se o mercado privado já conhece bem o potencial da contribuição do geógrafo. E conhece bem o potencial do geógrafo. O mercado sabe das necessidades e fragilidades que o geógrafo tem na sua formação, ele contrata, né? Mas aí a gente tem são dois viés hoje muito importantes no mercado. O primeiro é a ausência hoje dos cursos com formação de bacharelado, principalmente aqui na grande região metropolitana de Belo Horizonte. Praticamente a gente vai ter só o FMG, a PUC está num processo de retirada, não sei se ela já acabou com o curso de bacharelado dela, mas, enfim, só tem a UFMG a oferecer
então reduz bastante a oferta desse tipo de profissional, reduz para as pessoas que não têm condições de estarem trabalhando durante o dia ali, fazer um curso à noite, né? Então, a gente sabe que o profissional geógrafo ele tem uma questão social muito importante, não são pessoas de alto poder aquisitivo, de grandes famílias, assim, que têm condições de bancar esse filho na universidade. Então, a maioria desses alunos tem que trabalhar durante o dia e estudar à noite, então é um dificultador muito grande. Era o meu caso na época, eu tinha que trabalhar durante o dia inteiro e trabalhar à noite na PUC, e estudar à noite na PUC. Então a gente perde um pouco com isso. E também essa deficiência aí do ponto de vista da grade, né? Então eu acho que o mercado reconhece, tem potencialidade, mas a gente tem esses dois fatores que me preocupam muito. As outras universidades como UniBH, FUMEC, e outras grandes universidades particulares, centros universitários, acabaram fechando seus cursos e a geografia, do ponto de vista de oferecimento de vaga, está em decadência hoje, pelo menos aqui na nossa região. Bom, e como que a gente avalia o mercado de hoje, se tem havido algumas dificuldades? A gente está, então, no meio de uma pandemia, né? Então, a gente já vinha num processo de política no Brasil bastante complicado nos últimos anos, que isso inibiu um pouco os investidores internacionais. Para a gente que trabalha na área do setor privado, a gente depende muito do investimento internacional de grandes empresas. Então, essas grandes empresas, devido às questões políticas que o Brasil vem sofrendo aí, podemos dizer aí nos últimos 10 anos, né, gerou uma fragilidade imensa dos investidores em credibilidade, a gente diminuiu recursos e, consequentemente, trabalhos, e eu imagino que muitos geógrafos, assim como outros profissionais da área ambiental, perderam os postos de trabalho em função desse cenário bastante pessimista que a gente vem atravessando nos últimos anos aí. E do qual o geógrafo tem um conhecimento sobre o funcionamento do seu conselho. Eu acho que alguns sim, né? Os que estão inseridos no mercado têm esse conhecimento, em parte, mas os universitários, as pessoas que estão lá na universidade, também alguns professores, desconhecem o papel do conselho, desconhecem o papel do CREA e principalmente de uma associação como a Progel, que é tão importante para a gente. Eu fui vice-presidente da Progel por algum tempo, junto com a Grazi, e eu presenciei essa dificuldade aí. Não sei se o cenário, o Jacques pode falar para a gente, mudou, mas eu ainda acredito que o geógrafo ainda desconhece o papel do conselho, a sua importância na credibilidade desse profissional e, em especial, também da associação, que é muito importante. Então, esses são os cenários hoje para a gente discutir. Vou finalizar por aqui, depois a gente pode iniciar os debates aí, dar a palavra aí aos meus colegas aí, o Wellington e o Lucas. Obrigado ao seu as contribuições. Lucas. Bom dia, Jackson. Bom dia a todos e todas que nos ouvem. Bom dia ao seu, bom dia, Wellington. E já parafraseando o que o Alceu falou, sempre que a Progel me convida para algo, é uma obrigação, né? Acho que é uma instituição muito importante, com pessoas ali tão comprometidas com a profissão da geografia, né? Com a atuação do geógrafo, dentro do CREA, né? Com as prerrogativas, né, que a Progel tem dentro do CREA. Começando do que o Alceu falou sobre a formação do geógrafo, também entendo que às vezes os currículos eles são um pouco antigos nesse sentido. O que não necessariamente, no meu entendimento, não passe bons conhecimentos técnicos, bons conhecimentos científicos, né, que
que entendo também que é a função primordial de universidade, das faculdades. Aí, isso aí vai variar de cada cátedra, de cada universidade, e também do aluno, né, que aproveita as oportunidades dentro das universidades. Mas, ok, alguns currículos eles são bem adequados, né, para necessidades regionais, certas vocações regionais, certos entendimentos locais, né? O Brasil é um país muito grande. Mas, por exemplo, aqui os currículos aqui de Minas, a gente não vai ter pouca coisa sobre geomorfologia costeira, por exemplo, né? A gente não tem mar. Então, a gente, às vezes, estuda outras coisas que podem agregar em nossa formação, considerando nossa realidade local. Mas, dentro desse sentido, eu acho que o que falta para a gente, dentro de uma formação mais holística, né? E também considerando, bem como o Alceu falou, que a universidade não necessariamente tem que atender todos os anseios do mercado, né? Tem que atender os anseios da sociedade como um todo, não somente do mercado. Eu entendo que, às vezes, faltam algumas, eu não vou falar disciplinas, mas certos conhecimentos científicos, aí eu já passo um pouquinho para o lado técnico, que poderia dar uma atuação, fornecer uma atuação melhor para quando o jogo sai da faculdade. Entendo que áreas aí dentro da área de direito ambiental, a gente tem algumas bases, mas acho que falta um pouquinho mais. Também entendo que é algo na área de SIG, não de programação de SIG, né? Mas que aí já é outra ciência de informação, essas coisas. Algo como entender melhor um SIG, não no sentido do geoprocessamento, mas no sentido de programação, eu acho que que vem mudando, pelo que eu vejo, mas ainda entendo que é uma lacuna. E por que não também pensar em disciplinas voltadas para empreendedorismo? A gente tem algumas profissões que é muito comum a pessoa sair da faculdade e já empreender. Então, entendo que essa pode ser uma realidade, seja o geógrafo morando na capital, seja o geógrafo morando em pequenas cidades do interior, cidades médias. Eu entendo que a gente pode não necessariamente ter disciplinas, mas ter algum conhecimento que vai permitir ter essa formação holística, né? E também entendo que como as cargas horárias das universidades são restritas, né? Sei lá, 60 horas, 30 horas, não é possível aprofundar muita coisa. Então, entendo que geralmente o geógrafo ele se insere dentro de funções mais técnicas, né, de acordo com o espectro que a gente pode atuar. E é muito comum, com a evolução profissional, ele adquirir conhecimento de coordenação de projetos, nesse sentido. E fazer até pontes com outras ciências, né? Um mercado interessante, que às vezes eu atuo, é na área de perícias judiciais. Então, a gente tem que ter um conhecimento um pouco maior de direito ambiental, né? Por exemplo. Então, acho que com formação eu entendo dessa maneira. E também, muito dentro do que o Alceu falou, acho que também dentro de uma formação holística, né? Assim, vamos considerar que o profissional entra na faculdade, 4, 5 anos depois ele vai sair, e aí? O que ele vai fazer? Considerando o lado do bacharel, né? Muita gente sai sem saber que existe a Progel, muita gente sai sem saber que existe o CREA, ou descobre isso para o final. Eu acho que, falando de maneira geral, né? Então eu acho que falta um pouco essa formação no sentido de, e aí, cara, o que você vai fazer depois de você formar? Qual que é o seu conselho? Qual que é o seu... E eu falo isso no sentido de, às vezes, professores mesmo, né? Porque o aluno, ele chega ali cru, de certa forma, né? Tem a bagagem dele, evidentemente, mas
Ele está ali para aprender. Então, eu acho que falta isso também dentro de uma formação. Aí, fazendo a ponte de formação com formação científica, já passando para como que ele vai atuar no mercado, né? Então, acho isso. E já falei muito, eu já falo outra oportunidade, passo a palavra para o Wellington. Só agradecer aí, muito obrigado, Lucas. E antes do Wellington falar, eu não sei se algumas pessoas entraram após aí, eu creio que sim. Quem tiver pergunta, questões, gente, pontuações, manda para a gente aqui no chat, tá? Vocês vão ver aqui na barra inferior aqui. Digita aí que a gente, em breve, a gente, ao final, dá uma olhada, né? E passa aí para os nossos convidados. Vamos lá, Wellington. Olá, bom dia a todos, me escutam bem? Sim. Sim. É um prazer poder participar desse evento, receber o convite do velho amigo Jackson, se aproximar mais dessa associação e ter a oportunidade de rever amigos aqui como o Alceu, o Lucas, o Leonardo Teixeira, que também trabalha com você na associação, que me deu uma aula outro dia, uma oportunidade, enfim, e poder aqui dar alguma contribuição do meu ponto de vista. Concordo bastante com isso que o Alceu e o Lucas já falaram. Posso talvez discordar em alguns pontos, mas de um modo geral, o meu pensamento é bem parecido com o deles. Mas eu vou trazer um pouquinho aqui, um pouco mais para a minha experiência do dia a dia, tecnicamente falando, porque eu tive a oportunidade de, ainda na graduação, apesar do amplo currículo da formação do geógrafo, ainda mais onde eu, o Jackson e o Lucas estudamos, que foi na geografia da contagem, né, com ênfase de processamento, a gente tinha um currículo relativamente denso, muitas disciplinas por semestre. Então, naquela dúvida, né, de o que eu vou fazer, qual área que eu vou especializar, como estagiário, tive a oportunidade de passar por algumas experiências e logo ali antes de formar mesmo, já definir qual caminho que eu gostaria de percorrer. Que foi a parte técnica mais aplicada, né, da geografia na parte de geoprocessamento, falando da minha área especificamente. E aí, nessa discussão, eu vejo que a formação, o currículo do geógrafo tem algumas deficiências nessa área, assim. Depois de 10 anos de formado, mais de 10 anos, e com pessoas também com um tempo de formação semelhante, às vezes as pessoas apresentam uma dificuldade de trabalhar com um simples equipamento, como um GPS, ou um equipamento um pouco mais sofisticado, que seria um GPS RTK, né, que a gente usa na topografia, na coleta de dados geodésicos. E aí, muitas vezes, a gente já enxerga essa deficiência no manuseio de equipamento e também na sua base teórica, no conhecimento do desenvolvimento da geodésia, que é a parte que a gente estuda aí, os modelos de representação da Terra. Então, eu vejo muita deficiência nessa parte, sim. O Alceu citou um ponto interessante dos currículos antigos, né? A pessoa acaba de formar e entra na empresa com aquele conceito, né, de cartografia temática, uma cartografia ainda sistemática, que não é inválido o conhecimento, obviamente não. Mas é interessante que a pessoa já esteja alinhada com as tecnologias mais atualizadas. A gente tem o Google Earth hoje aí, que tem um livro interessante que, se eu não me engano, o nome dele é A História do Mundo em 12 Mapas, salvo engano o nome do livro. E o último mapa, a última construção de um mapa que ele traz na discussão do livro é justamente o Google Earth, como que ele quebra, desmistifica tudo que foi trabalhado arduamente lá atrás. Então, muitas vezes hoje a gente não precisa de ficar tentando reinventar a roda. A gente já tem uma série de conceitos já consolidados e cabe a gente a estudar e progredir no avanço tecnológico, né? Então, o Google Earth hoje, em período de quarentena, ele nos permite visitar o mundo, rodar o mundo sentado, aqui, parado.
e também além de contribuir no planejamento de estudos e construir ideias ainda, escritório, etc. Então, falta um pouquinho de intimidade maior dos geógrafos, sim, com essa tecnologia. Principalmente para o pessoal, não só do geoprocessamento, mas o pessoal também da área de meio ambiente, ter uma maior intimidade com a cartografia, com a coleta, a captação de informações em campo. Então, eu sinto um pouquinho essa deficiência, sim, na formação de geólogos recentes, mais recentes, e também daqueles que já estão há algum tempo no mercado de trabalho. Eu estou seguindo um pouquinho o padrão do Alceu também com a colinha, para não fugir do assunto. Se o mercado privado já conhece bem o potencial de contribuição do geólogo, eu acho que isso depende do ambiente de trabalho. Acredito que na consultoria ambiental, que é o ambiente que o Alceu vive mais, o mercado tem sim essa noção do papel do geólogo. Agora, quando eu chego numa determinada área, por exemplo, como a gente está inserido aqui no contexto quadrilátero ferrífero, então visito muito mineradora para poder fazer trabalho, levantamento geodésico, aerolevantamento. Muitas vezes as pessoas se assustam com a formação. Chega lá, você que vai fazer o levantamento geodésico da área, que vai fazer um ajuste cartográfico aqui da nossa topografia, vamos dizer assim. Quando a gente fala que é geógrafo, muitas vezes o engenheiro civil, o engenheiro de Minas, o geógrafo se assusta. Mas geógrafo? O que o geógrafo está fazendo aqui? O geógrafo deveria estar numa sala de aula. Não é bem assim. Tem mais coisas que a gente faz. Então, tem determinados setores da economia, do mercado, que ainda se assusta assim, com a presença do geógrafo. E aí é a hora que eu vejo o campo aberto para o geógrafo começar a entrar, a trabalhar, que seria esse conhecimento mais multidisciplinar, de envolvimento com outras ciências, com outras áreas da engenharia, para construir o seu mercado. O Lucas citou uma parte interessante, que é essa parte do desenvolvimento de software de SIG, né? Essa parte de TI mesmo. É uma deficiência, sim, minha, inclusive, que é essa parte da arquitetura mesmo de software, construção de ferramentas, que é um mercado que muito vago, virgem, ainda que tem espaço também para o geógrafo nadar aí. Os desafios que a gente encontra na consultoria, eu acredito que muitas vezes a gente tem que superar determinadas desconfianças do mercado, até mesmo falando que você chega numa área, numa determinada região, a pessoa se assusta com o geógrafo ali trabalhando. Então, muitas vezes a gente tem que se consolidar como ciência entre nós, geógrafos, para poder até transparecer uma confiabilidade melhor, uma consistência melhor no nosso discurso lá fora, com as outras ciências, com os outros profissionais. Então, a gente tem, na graduação, estuda tanta coisa, né? Estuda tão amplo. Então, às vezes, a falta de unidade, de um discurso, de definir ali, por exemplo, o nosso objeto de estudo, talvez essa dificuldade, não leva tanta confiança, tanta certeza assim, quando outros profissionais nos ouvem. Então, acho que a gente tem que nos consolidar, sim, no nosso discurso, não só, como eu sou mais dessa geografia aplicada, vamos dizer assim, mas isso não significa que a gente abra mão do conhecimento das outras linhas e dos outros conceitos da geografia, né? Então, tem que levar tudo isso em consideração, mas trazer, sim, um discurso mais único, mais unido da nossa categoria. Talvez a Progel esteja aí para isso também. O mercado de hoje, eu falar de mercado é tão complicado porque muda, né? Em 24 horas tudo muda. As coisas são muito dinâmicas hoje, né? Porque é uma discussão que eu tive com o meu sócio, o Eustáquio, que está até participando aí também, como ouvinte. Ele me fez justamente essa pergunta, e é difícil, porque depende da área que o geógrafo estiver atuando, né? Então, eu imagino que no setor de consultoria de meio ambiente, no caso do Alceu,
esteja talvez hoje vivendo uma baixa em função dessa pandemia, mas essa freada do mercado após passar essa pandemia, que as coisas começaram a se retomar, o investimento a retomar, a gente está falando retomada de quê? Do nosso meio de produção. Então, eu acredito que a demanda por minério, a demanda por siderurgia, se a nossa indústria voltar a trabalhar, né, voltar a crescer minimamente, a gente tem um setor de infraestrutura no país que é tão deficitário ainda, saneamento básico, isso tudo traz umas diversas oportunidades para o geógrafo atuar, tecnicamente, na área de geodésia, cartografia, aerolevantamento com VANT, consultoria ambiental e etc. Então, sobreviver esse momento é necessário, mas eu acredito que eu tenho essa expectativa que após a retomada do mercado, oportunidades virão. Vai depender do preparo, da qualificação de cada um para poder entrar no mercado, porque o mercado ele é exigente. E vai exigir mais, e vai exigir que a gente evolua e tenha capacidade de mudança de pensamento rápido. Quer dizer, o que hoje é verdade, o que hoje é uma novidade, amanhã pode já deixar de ser. E então a gente tem que estar preparado para isso. Tem que estar preparado o tempo inteiro para poder estar aberto para o novo. E uma deficiência que eu vejo, né, e voltando misturando um pouco do assunto, não querendo me alongar demais, só que uma deficiência que eu vejo que os jogos saem também, aí um pouquinho na linha do empreendedorismo do Lucas, é que a capacidade de gestão. É uma deficiência minha também. A capacidade de fazer gestão de projetos, capacidade de se organizar, de fazer a gestão do tempo, de ter essa visão holística de um projeto e de se organizar. Essa é uma deficiência que eu vejo muito mesmo no mercado de modo geral, mas trazendo isso também para o campo do geógrafo. E agora, se o geógrafo tem um bom conhecimento sobre o funcionamento do seu conselho, para aqueles que estão no mercado, acredito que tem um conhecimento um pouco melhor, sim. Mas eu posso falar por mim que quando eu saí da universidade, eu sinceramente não tinha esse conhecimento. Eu tive que adquirir esse conhecimento à medida que eu fui evoluindo profissionalmente. Então, eu tive uma visita recente, né, aí no CREA, conversando com o Leonardo Teixeira e o Jacques, que eu posso dizer que foi um contato direto, assim, foi a minha primeira oportunidade, apesar de ser vinculado ao CREA, etc. Mas eu acho que a gente tem como melhorar muito esse conhecimento do geógrafo com a sua associação. A gente ainda tem muito a evoluir nisso. Bom, eu acho, não sei se eu me alonguei muito, mas a gente já pode abrir aí para a discussão. Posso contar um caos? Fica à vontade, meu cara. O mineiro gosta de caos, é projeto, então acho que tem tudo a ver. Eu estava no final da faculdade, não vou entregar o ano para não entregar a idade, final aí da primeira década de 2000. Aí, ao final eu não lembro qual período que era, mas de ser sexto, quinto, assim, da metade pro final do curso, foi levantada uma questão com o professor Jorge, deve ter sido professor de alguns aqui, sobre essa atuação do CREA. Assim, aquele velho no sentido antigo, né? Não velho acabado, do discurso do geógrafo, que às vezes concorre com o engenheiro, tudo bem, esse discurso. Aí o Jorge falou assim, não, gente, o CREA tá com a porta aberta pra gente. Mas como é que tá, não sei o quê, como assim tá com a porta aberta? Sim, tem algumas cadeiras nos esperando lá. Mas como assim? Falei, não, tem né, os membros lá qual é o nome, Jackson? Colegiado, como é que fala? Câmara, são as câmaras. Da Câmara, isso é da Câmara. A nossa e o geógrafo tem... Oi? A nossa é a Câmara de Agrimensura. Sim. Tem dentro da Câmara de Agrimensura, mas quando a Câmara de Engenharia Civil, todas as câmaras, né? Não lembro,
até falha minha, não lembro os nomes, mas enfim. Basicamente, o que ele falou é o seguinte: a cadeira do geógrafo está lá. Basta a gente se organizar para ter essa cadeira. Tudo bem, beleza. Alguns anos depois foi criada a Progel, né? Então, 1 ou 2 anos depois, não me lembro. Legal. Ou seja, eu acho que por mais que a gente às vezes até como profissional e também como recém-formado, né? Que tenha essas dificuldades de como atuar, em que eu posso ou não atuar, eu acho que hoje a gente tem mais conhecimento, muito mais conhecimento disso do que há 10 anos, mais de 10 anos atrás. Acho que a informação hoje ela corre com acesso, acessibilidade, né, de internet, no sentido de facilidade de acesso à internet, por exemplo. Aí, só um exemplo. As informações acho que correm mais do que na época, né? Então eu acho que hoje, se tiver algum aluno aí de graduação, por favor, se manifeste. Eu acho que o aluno ele entra mais consciente do que fazer ou não, do que quando a gente entrou. Então, não é o cenário ideal? Não, mas eu acho que é bem melhor do que era. Assim, entendimento. Uhum. Sim, a gente está caminhando aos poucos, né? Sim, sim. Tem algumas questões que o pessoal mandou aqui. Antes eu queria... deixa eu ver. Mas antes eu queria pontuar com vocês 4 coisas que, assim, baseado nas falas, enfim, acho que é interessante trazer, assim, sabe? Para nós, para os participantes. Acho que primeiro, assim, é importante eu dizer que eu concordo e a gente tem evidências, sabe, sobre essa questão da nossa grade, das deficiências, vamos dizer assim, da grade curricular hoje, né? E a gente tem evidências com base em levantamentos, estudos. Aí eu vou pedir já em breve para o Leonardo Teixeira, que é nosso diretor de Relações Institucionais e também presidente da FENAGEL. Eu vou pedir ele para complementar isso que eu estou trazendo, porque ele esteve à frente desse levantamento. Quando eu falo dessa deficiência, eu estou pensando no seguinte: a lei estabelece as competências, estabelece qual é a área de atuação, né? O que a gente pode fazer sendo geógrafo, né? Está lá descrito na lei. Porém, para fazer tudo aquilo que está descrito, a gente tem que comprovar perante o nosso conselho, né, as horas mínimas, né, para exercer aquela atribuição. Por exemplo, para trabalhar com cartografia, fazendo tudo, cartografia não, perdão, topografia, né, levantamentos topográficos, a gente trabalhar com tudo que tem aí de possibilidade na área de topografia, a gente teria que ter uma carga horária de topografia muito maior, né? Eu estou citando a topografia porque eu considero que é uma área de atuação importante, né, para o geógrafo, bacharel, e ela está intimamente ligada ao princípio dessa profissão aqui no Brasil, né? O engenheiro geógrafo, como era chamado no período imperial, ele atuava quase que estritamente com levantamentos topográficos, pelo que a gente tem de registro, né? Ou, não vou dizer especificamente, mas fazia muito, né? Atuava muito nessa área. E hoje a gente acabou perdendo isso um pouco. Então, assim, eu estou trazendo esse exemplo da topografia, mas é de modo geral. Está lá na lei. Para fazer o que está na lei, a gente tem que ter passado por uma determinada carga horária, que aí sim o CREA nos dá atribuição, aí sim a gente pode fazer aquele serviço e emitir a ART, né, que é a assinatura de responsabilidade técnica, e depois solicitar o acervo técnico, né? Aliás, esses termos e esses instrumentos, eles ainda, como foi falado, eu senti na fala
três colegas, os três convidados, são instrumentos que, assim como o conselho, né, eles estão ligados ao nosso conselho, eles têm que ser melhor conhecidos pelos geógrafos, né? Talvez a gente faça aí, num próximo momento, a Progel, um momento para falar disso, né? E aí a gente tem o Leonardo, que vai falar para a gente em breve, que é um cara, assim, que pode nos dar horas de aulas sobre a RT, sobre acervo técnico, sobre o funcionamento do conselho. Mas esse é o primeiro ponto que eu queria destacar, que é necessário, então, para atuar naquela área, ter as horas cumpridas naquela área. Se você fez topografia numa carga horária menor, você não vai poder assinar tudo que tem topografia, né? Então é interessante pontuar isso para dizer que a nossa grade curricular ela tem que avançar. Eu vou pedir já em breve para o Leonardo complementar. E aí, Léo, eu vou querer só que você cite para a gente daquele levantamento que vocês fizeram do conjunto de atribuições que a lei permite e do que tem nas grades. Quanto tempo que precisaria um curso de geografia para a gente conseguir fazer tudo que está lá? É uma informação importante. Estão me ouvindo? Muito bom dia. Minha saudação. Eu peço licença para a mesa para saudar o Alceu, o primeiro conselheiro da Progel no CREA, do qual eu fui suplente. Aconteceu um fato interessantíssimo, que no dia que eu tomei posse, o Alceu foi promovido a superintendente e nunca mais pôde atuar no CREA. Tal a demanda de trabalho que ficou sob a responsabilidade dele. Esse é o acaso, né, que me trouxe, então, a essa convivência. Bom, é nossa responsabilidade estar fazendo essa discussão e tudo que foi colocado pelo Elton, pelo Lucas, pelo Alceu, tá certo? Eu comungo e conjugo, porque nós temos que fazer o papel da mosca socrática, né? Não é aquela que o Raul faz referência na mosca que pousou na sopa. A mosca socrática que fica cutucando o estamento que está instalado, colocando a formatação e o projeto pedagógico do curso num academicismo e afastando da empregabilidade das possibilidades da formação que a sociedade exige. A sociedade tem uma interface aí, quem emprega o geógrafo e oferece um serviço à sociedade é o mercado. O mercado não é um capeta, não pode ser demonizado. O mercado somos nós que fazemos com as nossas necessidades e as nossas exigências. E quando eu falo nós, é um volume muito maior de eus, né, que formam o mercado. Essa complexidade, então. Nós temos a responsabilidade de expor as dificuldades de profissionais, atuação no mercado e as demandas, as dificuldades, as demandas e as possibilidades. Nós não temos no Brasil todo 2 cursos de geografia que são próximos. Eles são díspares, porque as faculdades, os cursos são oferecidos em regiões que estão afastadas umas das outras, e elas, então, oferecem um curso voltado para aquela peculiaridade e que difere. Agora mesmo, eu tenho certeza absoluta que ninguém que forma no Rio de Janeiro e no Espírito Santo tem noção da tectônica, o quanto que ela é importante na compreensão da geomorfologia do quadrilátero ferrífero, né? Essas revoluções. Então, cara, o estudante da geomorfologia de beira-mar chega e olha o nosso mapa geomorfológico, ele fica louco, tá a variedade e as sucessões de eventos que houveram para a formação desse quadro que está aí. Então, para nós é importante conceber, não é à toa que Minas está dessa altitude extremamente elevada, como nós temos aqui no próprio quadrilátero, e todas as bacias. Dentro da cidade de Ouro Preto, você tem, lá no Mosteiro, a divisão da bacia do Velhas, que é o São Francisco com Doce.
e assim por diante. Você está tudo nascendo por aqui. Essa metasedimento que nós temos nos transformar na caixa d'água fabulosa, que as grandes bacias ocorrem daqui, tá certo? A bacia Platina com grande contribuição através do Rio Grande, o Rio Paranaíba, o próprio Rio Doce e o próprio Rio São Francisco, lá já no Alto Paranaíba, quase Triângulo Mineiro, percorrendo todo o estado no sentido do norte. Então, isso tudo nos dá a oportunidade de fazer com que nós, geógrafos, sejamos muito importantes nesse quadro natural, no quadro natural. Olha só, nós temos na Serra da Mantiqueira, o tropical de altitude, e nós temos em Manga, no extremo norte do estado, um município com pluviosidade de 600 milímetros por ano, em média. Então, esse quadro natural completamente diverso faz com que a nossa formação seja ímpar. Eu vou citar o exemplo da Universidade de Uberlândia, que tem um curso de geografia bastante antigo e que forma. É muito raro ter estudante lá que não seja de um raio de 200 quilômetros. É muito raro. Mas o pessoal todo que formou na universidade, por ter convivido com os laboratórios que prestam serviço para os municípios do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, e a empresa Júnior, eles não têm dificuldade dessa assimilação com o mercado pós-graduados. Eles terminam a graduação e estão diretamente ligados com o mercado. Eles têm noção do que estão fazendo. Conviveram com essa realidade. E os professores têm dedicação exclusiva, mas fazem a interface academia-mercado de forma que eles formam. Eles não simplesmente graduam, eles formam o geógrafo. Ele sai de lá com essa noção, né? Quem fez ou já teve a oportunidade de ouvir o Alauá comentando sobre a atuação e os ex-alunos dele que hoje estão na gestão de empresas importantes da área ambiental, tá certo? Viu a questão da ligação que ele tem, né, por conta da origem fenícia, né, e a cultura de fazer negócios, de promover negócios, o quanto que ele foi o elo de ligação deles entre a faculdade e o mercado. Coisa difícil de acontecer. Haja visto que a empresa Júnior da UFMG levou muito tempo sendo tentada e só conseguiu ser implantada há cerca de 4 anos atrás. É recente, muito pouco. Então, outras faculdades e outros cursos de geografia que eu tenho visitado estão partindo para a empresa Júnior para poder complementar essa interface necessária, que, via de regra, o aluno não tem. E, nesse ponto, então, a questão que o Lucas apontou, né? Empreendedorismo é um canal importantíssimo para quem sai da faculdade sem ter noção do mercado. Ele tem que ter essa oportunidade dentro do curso, e se a universidade não oferecer, ele tem que partir para buscar, porque senão ele vai se ver com uma mão na frente e outra atrás e o diploma na cacunda, só pesando sobre ele, sem que ele tenha oportunidade de atuar, porque não tem a impulsão, não sabe da impulsão necessária para estar no mercado. Era isso que eu tinha a colocar. Obrigado. Léo, muito obrigado pelas considerações e complementações. Eu vou... tem uma questão aqui que foi encaminhada, mas antes de colocar ela para os nossos convidados, né, eu quero só fazer mais pontuações rapidamente sobre as falas deles também, que eu concordo, enfim, é dentro do nosso tema, né? Então, primeiro essa, que o currículo tem, de fato, um problema em relação ao que a gente pode fazer. O Leonardo fez um levantamento, junto com colegas, do que está na lei e do que o geógrafo teria que fazer de carga horária para
exercer aquilo tudo. E aí ele chegou numa conclusão junto com os colegas que estavam fazendo esse levantamento, que teria que ter um curso aí de uns 6 anos e meio, se não me fala a memória, 6 anos e meio para que o geógrafo conseguisse cursar tudo que a lei permite e sair fazendo, né, da universidade, tudo aquilo. É difícil, né, pensar num curso com essa carga horária. Isso é uma discussão que ela é importante, mas se a gente for abrir ela aqui agora, né, do que deve ou não constar numa grade básica, acho que já é outra discussão que a gente vai ter um tempo para fazer, talvez no próximo momento. Mas é importante ter isso em mente. A lei nos permite fazer muito mais do que a gente está saindo da universidade fazendo. Outra coisa, eu queria pontuar, lembrar a todos, é sempre importante, que o geógrafo, né, o profissional, né, quem estuda geografia, ele tem 3 possibilidades claras de atuação. Né? É importante lembrar disso, porque algumas pessoas, às vezes, que nos procuram, alguns associados, tal, ainda não têm isso muito claro, né, ou quando vão se associar. O geógrafo, né, bacharel, vai atuar, né, nessa formação, nessa geografia, como o Wellington falou, geografia mais aplicada, vamos dizer assim, né, que é ali do dia a dia, com conselho, emissão de RTs, enfim. Tem a possibilidade do magistério, né, o geógrafo que vai, de fato, dar aula, e que é a mais conhecida hoje, parece que ainda é a mais conhecida, é a impressão que a gente tem das possibilidades. E tem a possibilidade de ser pesquisador, né, de estar lá na área acadêmica, de ser alguém atuando na área acadêmica, e aí, nesse caso, voltado à pesquisa. Então, são 3 possibilidades importantes de atuação. A gente, né, a Progel, tem um foco, né, nessa possibilidade do bacharel, né, do geógrafo, do profissional que está lá dentro do conselho, mas a gente, de forma alguma, deixa de reconhecer a importância das outras 2 possibilidades, né, de atuação, né? Inclusive, aproveito a oportunidade para dizer, acho que um problema estrutural do Brasil é a gente não ter avançado ainda na valorização do magistério de modo geral, ensino fundamental e médio, enfim, o professor precisa ser muito mais valorizado do que é. É uma opinião que eu tenho. Então, é importante dizer que existem essas 3 possibilidades, mas quando a gente fala delas, a gente não está diminuindo ou aumentando nenhuma. Né? São 3 possibilidades. O regramento jurídico de cada uma delas é um. Né? E aí a gente está falando aqui do geógrafo no setor privado, né? Esse profissional bacharel. Então, é só lembrar, né, dessas 3 possibilidades, é importante também para alguns colegas. E eu queria trazer uma outra questão, e aí eu já vou trazer a pergunta que foi enviada aqui no chat, para os nossos convidados, e também deixar aberto para eles fazerem mais alguma consideração, caso queiram. Mas é uma pesquisa, lembrar de uma pesquisa, de um trabalho, né, que foi feito na gestão da Grazielli, né, que é a nossa ex-presidente, que foi de verificar o número de ARTs, né, assinados, as assinaturas de responsabilidade técnica do CREA, ano a ano. Né? A gente pegou, parece que pegou um período aí de uns 5 anos, enfim. O fato é que nós observamos, comprovamos, verificamos, né, com esse levantamento do número de ARTs, que em um determinado ano, se não me falha a memória, 2011, 2013, enfim, eu posso recuperar isso, mas em determinado ano, o número de ARTs, de assinaturas de responsabilidade técnica assinados por geógrafos, ele caiu de forma significativa. Né? Ele caiu de forma expressiva. E eu não me lembro aqui o percentual, mas caiu de forma vertiginosa. E buscando a compreensão do porquê que caiu, né, a gente chegou a uma hipótese, também cruzando com dados, outros dados de ART. E a gente verificou que a partir do primeiro ano de formação de uma turma de engenharia ambiental, um curso de engenharia ambiental, a gente caiu, teve uma queda do número de ARTs de geógrafos, né, e o aumento
de RTs da engenharia ambiental. Isso é um fato interessante porque nos ajuda a pensar um pouco nessa inserção do geógrafo, né, no setor privado. As ARTs elas podem ser emitidas no setor público, mas o maior número delas chega, também não vou dizer de percentuais, mas o maior número é do setor privado. E aí a gente teve essa queda, sabe? Uma coisa que me parece, né, que a gente tem de diferença é que o currículo, a grade curricular dos cursos de engenharia, pelo que a gente acompanha no dia a dia, no conselho e tal, ela é revisada com uma frequência muito, muito, muito maior do que a nossa. E aí, fazendo um gancho com o que o Alceu trouxe, o Lucas, o Wellington, né, o Leonardo também, a sociedade evolui, tem problemas novos, tem questões novas, tem dificuldades novas, tem perspectivas novas de atuação, e o currículo, claro que sem abrir mão da essência, né, do ofício, o currículo tem que minimamente buscar se adequar a isso, né? E aí eu vou trazer aqui a questão que foi mandada no chat, mas eu queria fazer essas pontuações e fechar dizendo que parece-me que mudar, né, fazer essas adequações sem perder a essência, tem a ver com algo que eu observo que o geógrafo a gente tem de virtudes do nosso ofício, que é um olhar holístico, né, sobre os processos, sobre empreendimentos. Eu acredito que isso é uma virtude que a gente tem. O geógrafo ele consegue lidar e coordenar bem equipes porque ele tem, né, de fato, uma formação que permite a ele ter um olhar, uma visão que eu chamo de holística, né, sobre o processo, sobre empreendimentos de modo geral. E aí eu quero citar um artigo interessante que o Alceu escreveu, publicou pouco tempo atrás, saiu na Revista Brasileira de Geografia Física. Eu tive a oportunidade, né, de ter acesso, que ele é intitulado Por que o pensamento lógico, razão, está desabando em nossas cabeças? As catástrofes ambientais em forma de barragem. Eu fico pensando um pouco no tema que o Alceu tratou aqui e associando a nossa formação, sabe, de geógrafo. Então, acredito que o geógrafo tem uma visão holística sobre o processo, sobre o empreendimento, sobre o ambiente, sobre a sociedade, que ela não pode ser perdida nesse processo, né, de adequação de currículo. Então, cada formação com a sua especificidade, cada ofício com a sua especificidade, né, o engenheiro ambiental continua atuando lá, o engenheiro civil continua atuando, e o geógrafo fazendo a parte dele sem perder essa essência. Acho que esse é um cuidado, né, que a gente tem que tomar. Mas, pelo jeito, a gente precisa dar uma olhada, né, com mais carinho para os nossos currículos, atualizar esses currículos. E aí é uma discussão que a gente tem que fazer sempre. Eu vou trazer aqui, além de pedir aos convidados, né, que façam aí suas considerações, a gente está caminhando para o final, né, a gente de acordo com a programação, não tem problema a gente passar um pouquinho aqui, mas vamos tentar manter a programação. E aí eu peço aos convidados que, além de responder essa questão, a gente também possa fazer alguma consideração a mais, enfim, que queira ser feito sobre a discussão. A questão é a seguinte, da Carol, que nos mandou aqui. No setor privado, como considera a questão da remuneração aos demais profissionais? Tem uma outra questão aqui, que é da Carol também, muito obrigado, Carol. Como ampliar as especializações e projetos de extensão como possibilidades de aprofundar determinados conhecimentos para contemplar essa carga horária demandada para atuação técnica específica? Então, são duas questões da Carol, uma relacionada à grade, né? Como ampliar as especializações e projetos de extensão, como possibilidade de aprofundar determinado conhecimento e contemplar essa carga horária demandada para atuação técnica. E sobre a remuneração, né? No setor privado, como considera a questão da remuneração em relação aos demais profissionais?
E aí, passar aí pela ordem novamente para o Alceu, seguido Lucas e, por último, o Wellington. Vamos tentar, se possível, para a gente não se estender muito além da programação, fazer aí uns 6 minutos, até uns 6 minutos de considerações, de resposta. Pode ser? Bom, eu acho que a questão do mercado de trabalho e a remuneração varia muito de empresa para empresa. Eu não sei o que a Carol estava querendo dizer, se a nossa relação entre outros profissionais e os profissionais que atuam juntamente com geógrafos tem alguma diferenciação. Eu acho que não tem. Eu acho que a diferença está entre as empresas mesmo. Eu não vejo, por exemplo, na Brant, onde eu trabalho, um preconceito, uma diferenciação entre o geógrafo e os engenheiros ambientais, biólogos, engenheiro civil, engenheiro de Minas. Então, não existe essa diferenciação. Também vejo nessas grandes empresas onde eu atuo, como, por exemplo, Vale e outras, onde tem um geógrafo, também não existe a Anglo, as grandes empresas de mineração, também não existe essa diferenciação entre profissionais. Existe a diferença do ponto de vista salarial, existe a diferenciação do cargo. Então, acho que quando está inserido no mercado, e estou falando no mercado privado, o Jackson sabe muito bem aí nos dizer o quanto é sofrido essa questão no setor público, né? Eu sei que é mais difícil, mas a realidade do setor privado é essa, não existe essa diferenciação do ponto de vista salarial, existe as questões de empresas. Então, respondendo isso, esse é o meu pequeno mundo que eu vejo, tá? Então, eu não tenho a visão do mercado como um todo. Talvez os demais participantes aí vai poder abrir mais isso aí para a gente. E do ponto de vista de especialização, eu acho que é uma boa saída, sim, ter cursos de especialização, só que o que acontece é que os cursos de especialização para o geógrafo são poucos, né? A gente vê aí, basicamente, um curso de avaliação de impacto ambiental que a PUC oferece, que é bacana, e mais um curso de geoprocessamento que a PUC tem também e que a UFMG também tem. Então, a gente não tem uma gama de cursos de especialização que poderiam suprir essas deficiências do mercado do geógrafo. Então, é um mercado aberto também, seria uma boa oportunidade para as universidades, principalmente as privadas, né, de estarem oferecendo isso aí, porque eu acho que é uma boa saída também para ajudar a suprir essas deficiências tecnológicas e atuais do geógrafo. Bem, dentro do que o Alceu falou, eu noto isso também, né? Que do ponto de vista de remuneração, o que, sobretudo grandes empresas, né? O que é considerado é o cargo, né? E não necessariamente a formação. Claro, tem variação né, pela formação, mas o que orienta mesmo geralmente é o cargo. E pensando e também caso, né? Quando o geógrafo é CLT, depende, né? Se ele vai ser contratado como analista ou como geógrafo, né? Como geógrafo, o Léo e o Jackson falam melhor do que eu, tem aí as normativas do CREA. Como analista, é diferente um pouco, né? Então, tem essas questões. E sobre formação, Carolina, entendo que o graduado, não só da geografia, né, mas eu acho que todas isso aí eu acho que a função da graduação, ele vai ser ali um especialista em generalidades. O meu orientador de mestrado gosta de o Zé Flávio.
Deve conhecer, ele gosta desse texto. Especialista em generalidade, assim, é da geografia? Sim, também, mas é de todas, eu acho, profissões. Então, a tendência é que ele busque, né, uma formação acadêmica posterior. E, por exemplo, eu fiz especialização, eu e o Elton, não sei se tem mais alguém que está ouvindo, a gente fez especialização em georreferenciamento de imóveis rurais. É uma especialização interessante, por quê? Porque além de, né, de te dar um conhecimento, tudo mais, ela te dá atribuições que não existem, ou se existem, são pouquíssimas faculdades no Brasil de geografia, em que o profissional ele consegue georreferenciar imóveis conforme metodologia do INCRA. Então é interessante. E é uma especialização interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar, enfim. E tem diversos outros profissionais vinculados ali ao CREA, né, que podem assinar. E outras também, né? Assim, aí, as especializações mudam muito, né? Porque geralmente elas atendem mesmo ao mercado, assim, necessidade ali do mercado, necessidade local, enfim. E é isso, né? É esse sentido, né? De sempre buscar alguma coisa além. Conhecimento formal é importante, né? Não é o fim, né? É o meio para atingir alguma coisa, meu entendimento. E passa a palavra aí para o Wellington. Bom, obrigado, Lucas. Essa questão do salário também enxergo como cargo, não como a atribuição, se o engenheiro normalmente ganha mais que o geógrafo. É o cargo e o tempo de empresa, normalmente, a experiência que ele carrega da vida profissional. Mas essa variável aí de ser contratado como analista ou geógrafo é uma coisa muito comum, mas eu acho que não é tão comum só no mundo do geógrafo, né? Conheço diversos engenheiros que também são contratados como analistas. Então, essa é uma relação mesmo de trabalho que a gente vive hoje. Agora, a questão da formação continuada, né, de especializações, a gente tem poucas especializações mesmo, específicas, voltadas para o geógrafo, então a gente tem que buscar em outras áreas. Né? Essa de georreferenciamento de imóvel rural mesmo é um exemplo. Ela não é voltada só para o geógrafo, ela é uma especialização de atribuições para outros profissionais também. Então, eu acho que, tentando sintetizar, juntando todas essas falhas ou deficiências, né, que a gente identificou aqui na formação do profissional geógrafo e também essa lacuna por oferta de curso de especialização, tudo se transforma em oportunidades. Né? Vai depender da nossa unidade, da nossa capacidade individual das pessoas de se qualificarem, buscar conhecimento contínuo. Assim, eu gosto de pegar exemplo, por exemplo, da medicina. A medicina tem muito essa formação continuada do profissional, né? Várias especializações, o profissional ali médico para mestrado, doutorado e por aí vai, e sempre nessa continuação da formação do currículo. Eu acho que seria um caminho interessante para a gente seguir, porque o mercado ele vai absorver sempre um profissional qualificado, né? Independentemente se ele for geógrafo ou não. Então, é uma oportunidade de se investir assim, na nossa área, em mais cursos, e a gente penetrar cada vez mais nesse mercado que, até mesmo pela oferta de geógrafos semestralmente, né, é baixa, mas a gente tem espaço sim para poder trabalhar, para poder competir aí no mercado com outros profissionais. É isso. Bacana. Bom, a gente está chegando ao final. Eu queria, antes de pedir aos convidados que façam as considerações finais, queria lembrar aqui, pontuar, na verdade, que a gente inicialmente ia fazer essa conversa às 10 horas, né, a partir de 10 da manhã, e depois a gente passou para as 9. Aí a gente acabou fazendo uma arte de 10 horas, uma de 9, para divulgação no WhatsApp, e parece que a de 10 horas circulou ainda aí por algumas pessoas, né, embora a gente tenha tentado fazer essa alteração, mas então algumas pessoas parece que ficaram com o horário das 10, né? Eu peço desculpas, né, para essas pessoas que
a gente não conseguiu avisar a tempo, né? Peço desculpas e para os próximos, né, que a partir de amanhã os horários estão todos lá direitinho, enfim, essa gravação, né, a gravação dessa discussão vai ser disponibilizada no canal do YouTube e também no do Facebook. Então, quem quiser, não pegou a discussão do começo, né, pode pegar e assistir novamente depois, tá? E aí eu peço aí para o Alceu, para o Lucas, para o Wellington, fazer as considerações finais deles aí, e aí a gente encerra. Tá. Então, eu finalizando aqui, agradecer a Progel pelo convite mais uma vez e fiquei muito feliz com a participação desse evento. Amanhã eu vou estar lá ligado aí nas próximas palestras, né? Queria agradecer imensamente as palavras generosas do Léo aí, como sempre brilhante aí, e a cabeça sênior de nós geógrafos que nos ajuda aí a olhar para o futuro aí. Então, agradecer o Léo por essa força ativa dele aí, né, nos bastidores aí, e também nos representando aí do ponto de vista nacional, né, agradecer isso. E é isso, agradecer aos participantes, a paciência aí de todos, e muito obrigado, um bom dia a todos, e seguimos aí para dias melhores. Bem, agradeço o convite da Progel, em nome do Jackson. Agradeço a conversa com o Léo, com o Alceu e com o Elton. Foi muito interessante. E como considerações finais dessa conversa, acho que como visão holística, né, do geógrafo, que a gente vem desde o início, é sempre se especializar naquilo que a gente se identifica mais, sem perder a visão holística, né, do todo, da geografia, mas especializando. E também fazer pontes com outras ciências, sempre, né? Com direito, com TI, com comunicação. E estamos na luta aí. E também parabenizo sempre a Progel pelo trabalho de bastidor que ela faz e os conselheiros. E à disposição para outras conversas com a Progel. E quem quiser conversar comigo depois é só procura um LinkedIn lá, Lucas Camargos, conhece no final que a gente conversa. Abraço, bom dia e vou ver aqui qual que é a programação das outras lives e já vou me inscrever agora. Obrigado, bom dia. Também queria agradecer profundamente aí o convite da Progel, aos participantes, rever aqui o Lucas, o Alceu, agradecer o Leonardo Teixeira de novo pela segunda aula aqui, a fala dele sempre marcante, e também me colocar à disposição para novas discussões, sempre que possível, se alguém precisar, a gente está à disposição, e disposição principalmente para contribuir na evolução da nossa classe, da nossa profissão, da nossa ciência, e reafirmar que todas vamos dizer, pontos negativos que foram pontuados aqui, na verdade, é no sentido de sempre melhorar a nossa atuação, a nossa profissão, e não denegrir ninguém, jamais, a nossa profissão. Mas é sempre para a gente colocar o dedinho na ferida mesmo, para se sentir incomodado, para sempre evoluir e melhorar. A formação continuada talvez seja a principal solução para a nossa área, para o nosso conhecimento. Muito obrigado a todos. Uma ótima semana. Muito obrigado a cada um de vocês, né? Eu vou só dizer aqui dos temas que a gente tem a partir do momento para lembrar, né, gente? Amanhã a gente ainda tem, olha, infraestrutura de dados espaciais, com Luiz Ugia de Lidiane Neri, né, da Prodabel, Luiz Ugia do Geodireito, a partir das 9 da manhã, tá bom? Reforçando. Depois a gente vai ter a geografia no enfrentamento ao Covid-19, tá? Que a gente vai ter a participação do Sandro Laudares, da PUC, Leonardo Teixeira, que é nosso colega aqui, ele vai estar debatendo, né, como convidado
essa geografia no enfrentamento à Covid-19, e o professor Rafael Sanzio, da UNB, na Universidade de Brasília. Nós vamos ter, no dia 29, né, que é o dia do geógrafo, aí a gente vai ter uma discussão a partir das 9h30, que é sobre a contribuição de geógrafos no setor público, onde a gente vai ter a participação do Isaac Medeiros, do Guilherme Vargas, que trabalham na Subsecretaria de Planejamento Urbano de Belo Horizonte, né, da Prefeitura de Belo Horizonte, e da Caroline Craveiro, né, que trabalha na Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte também. Vamos falar aí um pouco dessa participação de geógrafo no setor público. E nós teremos ainda, né, na sexta-feira também, dia 29, uma discussão sobre cadastro técnico municipal e uso de drones em mapeamento urbano, com a participação do Ângelo Riso, da Prodabel, que é o chefe do CTM lá, e do Rodrigo Ansalone, né, que é um geógrafo que trabalha na Prodabel também. Então, nós vamos falar um pouco do tema de modo geral, mas trazendo um pouco o exemplo da Prodabel, que, para quem ainda não sabe, ela é sempre citada como uma referência no Brasil. Então, a gente vai ter esses colegas aí, esses temas ainda. Eu convido a todos para participar. Agradeço, né, como atual presidente da Progel, né, agradeço a participação de cada um, agradeço em nome da diretoria, né, cada um dos colegas que vieram aqui, e convido para estar presente conosco nesses próximos debates. Aos nossos convidados e a cada um dos demais participantes, eu desejo aí um bom restante de semana e muito sucesso aí, né, nos projetos, no trabalho, que a gente consiga cada dia mais marcar o nome do geógrafo, da geografia, né, no mercado de trabalho, a gente consiga avançar nisso aí. Caminhando juntos, a gente consegue ir mais longe. Acredito que a gente vai, aos poucos, melhorar a nossa realidade, né, com cada pontuação, enfim. Um abraço a todos e esse vídeo vai estar disponível em breve na nossa página do YouTube, tá? Para quem não conseguiu ver tudo, vai estar lá disponível. Só mais uma coisa, a Carol pediu para mandar, vendo aqui o artigo do Alceu, que eu citei aqui, que é um artigo bem interessante, né, que fala sobre a questão da complexidade de alguns projetos. A gente encaminha para vocês aí via e-mail, tá bom? PDF, esse artigo. Legal. Então, até mais, gente. Até amanhã. Espero que todos possam participar. Um abraço. Um abraço. Até.